Para entender este cenário doméstico, como chega o Banco Central para tomar a decisão, falamos agora com o estrategista-chefe da BGC Liquidez, Daniel Cunha. Seja bem-vindo à nossa programação, Daniel. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que acompanham o CNN Money Brasil. O prazer é todo nosso aqui da BGC. Decido. E aí, se eu jogar a moeda para cima, eu acerto mais do que, o mercado nesta tarde? Está todo mundo dividido. Tem gente que já participou aqui conosco, está apostando em uma alta de juros. Qual que é a opinião da BGC Liquidez? A gente pode ver um chorinho para essa taxa Selic nesta quarta? Gabriel, eu acho que eu vou fazer quórum e adicionar aí ao grupo que ainda espera o chorinho de 25 bases para aumento da taxa Selic, que se concretizado hoje à noite elevaria a nossa taxa referencial de juros de 14,75 para 15%. Mas eu gostaria de destacar, de fato, o que vocês vêm reportando e a sua fala recente de quão dividido está o mercado. Eu confesso que eu não lembro da gente se aproximar de uma decisão de política monetária do Banco Central do Brasil com tamanha divisão, né? Quando você pega a opinião dos especialistas e que eles projetam, de fato, tem uma ligeira maioria que está antecipando uma manutenção da taxa nos atuais 14,75, porém, quando você tenta extrair o que é a precificação do mercado, onde é que estão as apostas mesmo você consegue identificar uma assimetria até maior para uma alta hoje. Se eu pudesse aqui dar probabilidades, a gente tentar extrair na precificação dos contratos futuros, os vencimentos mais curtos, que tendem a refletir a decisão do Banco Central, daria uma probabilidade de 65% para uma alta de 25 hoje e 35% para uma manutenção. Mas tudo isso para dizer que a decisão de hoje, de fato, não sabemos se será manutenção, não sabemos se será 25, o que sabemos parte relevante do mercado será surpreendida. Perfeito. Metade, metade, né? Metade do mercado vai tomar uma surpresa ao final do dia de hoje. Para mais, para menos, a gente vai descobrir só às 6 horas da tarde. Talvez, se eu puxar aqui na memória, o Daniel, aquele primeiro corte de Selic, quando a Selic estava em 13,75, o Banco Central falava em movimentos parcimoniosos, cautela, daí ficou o pessoal imaginando se a gente ia cortar em 0,25 e 0,5, mas eu acho que tinha uma parcela muito mais considerável que apostava num corte mais fraco do que hoje nós temos essa divisão metade-metade para um lado ou para o outro deste novo aumento, deste chorinho na Selic. Mas realmente o mercado bastante dividido. Como é que chega o Banco Central e os seus diretores para tomar esta decisão? O que a gente teve nos últimos dados macroeconômicos, lembrando que teve até publicação de PIB do primeiro trimestre neste interim, entre a reunião passada e essa, como é que chegam os diretores para tomar essa decisão? A economia dá os sinais que nós gostaríamos que ela estivesse dando de desaceleração? Perfeito, Gabriel. Eu acho que a reunião de hoje, quando eles sentarem, né? Lembrando que tecnicamente começou ontem, reiniciou essa manhã, pausa para o almoço e retoma 2 horas da tarde. E realmente eles só saem da sala lá para as 6, 6 e pouca para o anúncio da decisão. É mais ou menos esse o ritual, né, de toda a decisão de política de juros. Eu acho que no encontro que começou ontem e vai se estender ao longo do dia de hoje, eles ainda vão ter pouca convicção, Gabriel, de que o ciclo pode, né, já ser encerrado. Eu acho que os sinais que tivemos, incluindo o PIB do primeiro trimestre, ainda mostram uma economia resiliente, aquecida, e com sinais ainda ambíguos sobre desaceleração ou magnitude de uma possível desaceleração. Acho que, no geral, a informação que se vem da economia é que temos evidências para acreditar que a economia ainda está num estado sobreaquecido. As leituras de inflação que a gente teve nesse interregno entre reuniões, vieram melhores do que o mercado esperava, porém, acho que em linha com o que o Banco Central projetava, porém, a dinâmica da inflação de serviços, que é uma classe que o Banco Central destaca nas suas comunicações, ainda estão longe de mostrar algum arrefecimento. E, por último, o ambiente externo. No ambiente externo, da última reunião para cá, acho que teve o advento do petróleo. Acho que quando a gente pega a dinâmica de preços do petróleo, o deslocamento da curva futura de petróleo, esse sim foi um desenvolvimento bastante expressivo de uma reunião para outra, até impulsionado recentemente, infelizmente, pela deflagração do conflito de Israel e Irã.
É verdade que a nossa moeda se apreciou um pouco, arredondando em termos aqui, o dólar se deslocou de 5,60 para 5,50, ajuda, porém eu acho que o efeito líquido ainda será um pouco inflacionário, quando o Banco Central tenta lá, rodar os seus modelos de projeção de inflação. Então o resumo é, eu acho que ainda é um cenário adverso e o crivo, né, o voto de Minerva na hora de você avaliar a sua decisão de política monetária são as expectativas de inflação. Eu acho que quando você pega tanto extraída da pesquisa Focus quanto extraída das precificações, de inflação no mercado, você ainda observa uma desancoragem preocupante e longa das expectativas de inflação. Então eu acho que quando você bota tudo isso num caldeirão, eu acho que a conjuntura ainda prescreve um aumento adicional de 25 pontos base, Gabriel. Comunicação, que esperar desta comunicação oficial, deste comunicado ao mercado do Banco Central Brasileiro? Na reunião passada, talvez a grande surpresa tenha sido nesta comunicação, porque o balanço de riscos ficou levemente simétrico. Eles não colocaram essa palavra simétrico na comunicação, porque teve alguns diretores que discordaram da inclusão de um risco baixista para a inflação na reunião passada, no caso, o preço das commodities. Como o petróleo disparou, fica a grande dúvida. Como é que vai ser essa comunicação? Qual que é a tua expectativa, Daniel? Perfeito, até bom ponto você tocar na comunicação, porque a gente veio até acostumado de várias reuniões onde a gente nem discutia muito, né, o movimento dos juros, até porque vários já estavam até, né, prescritos, sinalizados, que é o tal do forward guidance, então toda a ansiedade se concentrava na comunicação. Para você ver como a reunião de hoje é diferente, a grande ansiedade de visão do mercado está na ação e depois vamos tentar olhar a comunicação. Então aqui tem alguns ingredientes que a gente possa esperar. Começando pelo balanço de riscos, aí é uma opinião, né? Quem acha que a decisão de hoje, o Banco Central não vai tomar ação nenhuma e vai manter a taxa nos atuais 14,75, está antevendo que ele vai entender que o balanço de riscos que ele diagnostica e acompanha finalmente ficou simétrico, ou seja, tanto os riscos altistas para a inflação quanto riscos baixistas na inflação quase que se anulam e o balanço, né, de riscos fica simétrico. Aqueles como eu, que ainda esperam um aumento adicional de 25 pontos base para a Selic na noite de hoje, acreditam que o Banco Central ainda não vai ter uma convicção suficiente para decretar ou avaliar que esse balanço de riscos já está assimétrico, devendo então continuar a manter a linguagem de que ele até melhorou na margem, mas ainda continua de alguma forma assimétrico, mesmo que ligeiramente menos assimétrico. O outro grande ponto da comunicação é se ele entrega os 25 pontos base, no qual a projeção da BGC está ancorada, se ele fecha a porta do ciclo, ou seja, ele sobe e fala, ó, parei, agora vou esperar por tempo prolongado, etc. Ou se não, ou se ele pode dar os 25 pontos base, adiciona ali ingredientes de comunicação de que o ciclo está no fim, mas não fecha a porta, podendo manter a reunião de julho ainda com grandes expectativas por parte do mercado, Gabriel. Conflito no Oriente Médio é tema de discussão, talvez? Pode afetar a nossa economia brasileira e seria de suma importância ser debatido entre os diretores? Ou os efeitos ainda são marginais? A gente só vê petróleo disparando, mas ainda muito volátil e talvez ficaria para uma próxima etapa de discussões, na tua opinião, Daniel? É relevante, deverá ser discutido, principalmente pelo deslocamento que a gente teve no preço do petróleo recentemente, por ser uma matéria-prima essencial e com efeitos estatísticos relevantes na modelagem de projeção de inflação do Banco Central, né, a começar aqui pelos efeitos que a gente possa ter na gasolina, na bomba nas próximas semanas, será discutido agora. É importante lembrar que é um evento que, se você, né, dependendo de quanto ele escale, né, traz vetores quase que opostos. Vamos supor aqui num limite de estresse, a gente realmente deflagra para uma grande guerra com disrupção, né, da logística de petróleo e aí afetar todas as cadeias de suprimento em partes relevantes de geografias no mundo, você tem um efeito esperado de
desaceleração econômica. Então vamos ser aqui um pouco sensacionalista, né? O mundo desacelera, o mundo puxa o freio de mão devido a esse grande choque de incerteza e até devido realmente à falta de abastecimento de petróleo, seja por efeitos logísticos, seja até pelo efeito preço. E aí você tem um deslocamento da demanda para baixo, isso é crescimento para baixo, isso até ensejaria riscos para a gente poder ter um juro mais baixo devido a uma perspectiva de um crescimento mais anêmico. Por outro lado, petróleo para cima é choque inflacionário e teria, né, o que a gente chama de um spike, um overshooting, um aumento rápido, abrupto no curto prazo de inflação. E aí eu acho que é dentro desses testes de estresse que você faz na hora de diagnosticar as possíveis evoluções de um problema e para que lado esses problemas poderiam evoluir, positivos e negativos, e as consequências para o cenário, eu acho que aqui esse é o que deve tirar um pouco mais de sono para o Banco Central. Num ambiente onde você está com a economia sobreaquecida, né, que a gente chama de ato positivo, que é o caso hoje da economia brasileira, com expectativas de inflação desancoradas, esse é o pior contexto para você sofrer qualquer choque inflacionário, por mais que seja transitório e um choque de oferta, porque você tem um ambiente propício para que essa inflação, essa expectativa de inflação que já está desancorada, ela fique mais suscetível a aumentar os repasses para preço e contaminar de maneira mais rápida e mais firme a dinâmica da inflação corrente. Então, acho que se for para dar um efeito líquido desse conflito de Israel e Irã, que eles sentarão hoje para se discutir, eu acho que ele deve trazer liquidamente um pouco até mais de preocupação, o que eu acho que corrobora ainda uma necessidade de um aumento de 25 na noite de hoje, Gabriel. A gente pensar só na instabilidade, vou trazer aqui alguns destaques, tá, Daniel? O petróleo subiu 4% ontem, com risco de fechamento do Estreito de Hormuz, muita tensão, porque por lá passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo, de 20 a 30, cada hora muda essa projeção, mas temos alguns dos principais países produtores da commodity ali na região: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, o próprio Irã, o Kuwait, Iraque, todo mundo escoa pela mesma região. Então o petróleo saltou, foi lá para casa dos 77 dólares. Hoje, Donald Trump acabou de falar com jornalistas, nós trazíamos há pouco o presidente americano conversando sobre justamente estes conflitos e sobre política monetária. Ele disse que o Irã estaria disposto a retomar as negociações, a voltar para a mesa de discussão. Isso fez com que o petróleo voltasse a cair. Então estava subindo há poucos instantes atrás, depois dessas falas de Donald Trump, agora cai cerca de 1,5% o Brent e o WTI. Então extremamente volátil a commodity nestes últimos dias. Vai depender, claro, do termômetro da guerra, se teremos um conflito amplo, se teremos envolvimento dos Estados Unidos. Ainda a ver, não temos certeza de absolutamente nada em relação a este conflito no Oriente Médio. Claro, muito volátil, pode ter um efeito duradouro, mas caso nós encontremos um fim para essa história, um ponto final nas tensões, o petróleo pode voltar lá para casa dos 60 dólares, talvez obedecendo às condições de demanda global e este risco de desaceleração da economia. Última pergunta que eu tenho aqui para você. Debate das últimas semanas. O pessoal me chamava na CNN Brasil, o pessoal me colocava aqui no CNN Money para comentar cenário fiscal brasileiro. O que está acontecendo com o fiscal brasileiro? O Banco Central já costumeiramente coloca um parágrafo destinado a cobrar por uma política fiscal crível. Todo comunicado tem o mesmo alerta. Uma política fiscal crível faria com que as condições melhorassem e talvez o prêmio de risco para o Brasil diminuísse, permitindo uma Selic mais baixa. Fiscal é tema de discussão agora para esta reunião. Deve ser, claro, novamente cobrada a equipe econômica brasileira para uma política fiscal crível. Como é que você enxerga este ponto, já que IOF foi tema de tanto debate nos últimos dias? Pois é, perfeito, né? Para terminar a discussão de economia brasileira, seja monetária, seja fiscal, a gente de fato sempre acaba tendo que citar a fragilidade da perspectiva das contas públicas do país. Eu acho que o Banco Central ele já vem mapeando, né, o desenrolar da política fiscal, por mais que esse intermeeting, esse intra-reuniões, desde a última reunião para hoje, fiscal voltou à tona, assumiu de fato os holofotes, né, com uma crise, o drama, encabeçados aí, intitulados pelo vai e volta
dos decretos de IOF. Porém, quanto à condução de política monetária, eu acho que não teve grandes evoluções assim. O principal risco e evidência e observação que o Banco Central vem comunicando é o fato de política fiscal acabar obstruindo os canais de transmissão da política monetária, o que acaba resultando em uma taxa de juros maior do que o necessário, aumentando o risco de um sacrifício econômico, ou seja, de a política monetária ter que infligir uma desaceleração econômica um pouco mais forte do que um cenário onde as expectativas não tivessem tão desancoradas assim, os prêmios de risco não tivessem tão elevados assim pelos temores com as consequências das contas públicas. Eu acho que isso já está mapeado. De fato, não tivemos nada que melhorasse as perspectivas, tivemos mais ruídos, mas os sinais ainda são preocupantes, mas não vi aumento em termos de dose ou magnitude relevantes, em termos de preocupação de uma reunião para outra. É sabido, é um canal que vem atrapalhando a política monetária e, com isso, aumentando o risco de termos Selics cada vez maiores. Mas a atualização de informação fiscal, né, em termos de dados e percepções mais sólidas, acredito que não houve grandes alterações ou grandes deslocamentos da reunião de maio para essa reunião de junho, Gabriel. Daniel Cunha, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, por atender ao nosso convite nesta super quarta. Vamos ver o que vai acontecer. Tem reunião terminando daqui a pouquinho, 3 horas da tarde. A gente já conhece a taxa de juros dos Estados Unidos. A gente vai ter que esperar o mercado fechar para saber o que vai acontecer aqui com o Brasil. E tem feriado amanhã, então a reação vai ser um pouquinho retardada, um pouquinho demorada. Uma ótima manhã, tarde, 11h30. Dá para falar amanhã ainda para você, meu caro. Bom trabalho. Uma excelente super quarta, Gabriel, e para todos que acompanham a CNN Money Brasil. Agradecido.